vivo já. Bom, gente, vale comentar, está aqui recebendo aqui ele, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal aposentado, Paulo Lima, também que é secretário da MTT. Paulo, seja bem-vindo ao Vale Comentar. E o que a população de Juazeiro pode esperar desse novo secretário, Paulo Lima? Obrigado aí pela oportunidade, Danilo, e todos os ouvintes. O que eu tenho para entregar, fazer entrega para Juazeiro, é a minha experiência de 12 anos como chefe da Polícia Rodoviária Federal, na qual desempenhamos a função de gestor da região. Fizemos várias entregas em 3 áreas que é muito conhecida da Polícia Rodoviária Federal. Acima de tudo, a fiscalização de trânsito, que é um combate que nós temos constante da ingestão de bebida alcoólica, porque a presença de álcool nas rodovias e nas estradas, e seja também no perímetro urbano, gera um impacto muito forte nos hospitais. Se você for, por exemplo, no hospital universitário, que é o hospital de referência da região, quase 80% dos que chegam lá politraumatizados são fruto de condução de motocicleta. E quando você vai ver, são condutores inabilitados, condutores que estão dirigindo sob efeito de álcool. Outro detalhe, com a nossa experiência com relação à mobilidade urbana, vamos trabalhar também com a infraestrutura. Temos visto que Juazeiro tem necessidade de melhorar os pontos de apoio de mototaxistas, os pontos de apoio dos táxis, criar pontos de apoio de motoristas de aplicativo. É uma grande preocupação do prefeito Andrei, desde o começo, é a questão da mobilidade urbana. E a mobilidade é um conceito muito amplo, que a população às vezes não conhece. Ela envolve tanto os veículos, como as vias terrestres, assim também como as infraestruturas. Paulo, eu queria que você falasse também o seguinte: mobilidade urbana ou mobilidade pública, que o pessoal gosta muito de falar isso. Em relação à travessia urbana, nessa questão de mobilidade, quais os planos que Paulo tem? Perfeito. O ano passado, o prefeito Andrei, quando assumiu, me colocou como interlocutor junto ao DENIT. A obra da travessia urbana é uma obra federal, sendo executada dentro do município de Juazeiro, que esta obra é executada pela empresa CLC. Uma grande preocupação do prefeito Andrei é porque nós não tínhamos uma interlocução positiva, proativa. A obra era tocada e os impactos não eram gerenciados pelo município. O prefeito não gostou e de imediato me colocou como interlocutor. E aí fizemos algumas adequações, alguns pedidos, e a obra da travessia urbana foi se adequando às necessidades dos moradores de Juazeiro. Se nós não tivéssemos assim feito no começo de 2025, nós teríamos alguns problemas sérios para gerenciar. Como, por exemplo, tivemos ali uma intervenção entre o bairro João 23 e Alto Alencar, que nós não tínhamos ali previsto aquela rotatória, que foi um pedido do município. Assim também como os retornos embaixo dos viadutos. Quando a obra foi feita, essa obra foi desenhada, foi projetada em 2009, não se pensou nesses retornos por baixo do viaduto. E aí hoje a gente tem contemplado, não está sendo executado agora, porque nessa primeira fase de licitação não está previsto. O prefeito Andrei já conseguiu com o ministro dos Transportes 2 outras licitações para atender essas demandas que não estavam contempladas na primeira licitação. Paulo, o que mais chamou a atenção essa semana em toda a rede social, em outros blogs de colega, essa questão, como é que vai ficar em relação à linha de Juazeiro, Petrolina, que, segundo os ouvintes do blog Vale Comentar, está parada. Você confirma e tem alguma novidade? Perfeito, exato. A empresa Atlântico, ela opera em Juazeiro em uma condição emergencial. Foi um acordo que foi trabalhado com a interlocução do Ministério Público do Estado da Bahia. Essa empresa ela trabalha por um período já curto. Nesse intervalo, nós já vamos construir agora um processo licitatório para termos uma empresa de ônibus para atender o transporte público coletivo de Juazeiro. Com relação à linha Juazeiro-Petrolina, esta linha não é uma linha da competência do município de Juazeiro. Essa linha Juazeiro-Petrolina, Petrolina-Juazeiro, é uma linha interestadual.
Quem fornece, quem autoriza, quem faz essa concessão é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. É uma agência federal. E qual foi o problema? Há um tempo, uns 30 dias atrás, 35 dias atrás, tentou-se transferir essa concessão que está com a Joafra para Atlântico. Porém, a Agência Nacional de Transporte Terrestre não permitiu, porque tem que instruir um processo, e esse processo é um processo federal. Porém, o prefeito, preocupado exatamente para garantir a mobilidade urbana dos estudantes, dos trabalhadores, solicitou, e a ANTT está fazendo intervenção, solicitando, credibilizando a Atlântico para realizar esse transporte de forma precária, mas que garanta para os trabalhadores que fazem esse percurso Juazeiro-Petrolina, Petrolina-Juazeiro, de forma segura. Mas nós não temos ainda um retorno, porque já tem um processo instruído na Agência Nacional de Transporte Terrestre, que fica em Brasília. Se ele falar outra coisa, que o que mais chamou a atenção foi essa questão aí da linha Juazeiro-Petrolina, e essa questão aqui do sinal aqui da SOD. Esse caminhoneiro vai receber multa, já localizou. Eu queria que você também falasse sobre isso também. Pronto. Também foi uma grande preocupação. O prefeito André Gonçalves, ele acompanha todos os fatos e todas as problemáticas em todas as áreas. De imediato a gente tomou conhecimento, foi um caminhão identificado que estava ali com a carga, que conseguiu fazer aquele prejuízo ali de derrubar aquele semáforo. No dia, à noite, esse veículo, embora tendo sido gravado um vídeo, não foi identificado, ele não foi abordado. Então, as questões de reparação de dano têm que ser instruídas posteriormente. E como ele não foi abordado, não podia ser notificado, não podia fazer algo naquele momento, primeira coisa. Segundo, o prefeito pediu exatamente para verificar o contrato de gestão semafórica. Nós temos vários semáforos em Juazeiro e entendemos que houve uma demora por parte da empresa para responder a essa demanda. É uma demanda emergencial que nós acreditamos que deveria ter sido uma resposta mais rápida. Eu ainda não tive acesso ao contrato para verificar a possibilidade de fazer uma notificação para a empresa, porque entendemos que não pode se passar tanto tempo para fazer a reposição desse semáforo. Uma outra dificuldade que nós tivemos, que eu vi alguns usuários reclamar, era a ausência, por exemplo, de agente de trânsito pós. O fato ocorreu à noite, houve toda uma intervenção, porque teve um fio de alta tensão que caiu, tinha a Defesa Civil, tinha várias secretarias envolvidas, inclusive agentes da ANTT, que utilizaram ali um cavalete para isolar a área. Mas em relação, no caso assim, a empresa demorou, ela já foi notificada? Isso. A empresa foi notificada porque teria que nos dar uma resposta mais rápida, tá? Uma resposta mais rápida. Ela tem que ter uma estrutura de monitoramento. Não é só isso. Tivemos durante uns 15 dias alguns problemas que alguns semáforos ficaram sem condições de uso. E aí algumas informações que chegaram para a gente foi que houve o rompimento do cabo de eletricidade. E aí a minha pergunta é, esse cabo que liga ao semáforo não está muito baixo, então tem aí o viés técnico, que aí eu quero falar com a empresa para saber, não é o caso elevar a altura desse fio, porque não foi um único semáforo que apresentou problema por falta de energia. Nós tivemos aproximadamente 3 semáforos com o mesmo problema. Ora, se é 3 semáforos, não foi só um. Então a gente precisa identificar. A primeira coisa é diagnosticar. Foi o quê? Questão de altura? Então tem que elevar a altura. Não foi. Outra, não era o caso você ter no semáforo uma bateria reserva para que se faltasse a energia elétrica, ele pudesse se manter ali por determinado tempo? Porque quando para de forma inopinada, como foi, aí você precisa de uma estrutura para uma resposta. E aí eu preciso ter uma equipe pronta de agentes de trânsito para deslocar. Então, esse monitoramento é que eu tenho dificuldade. Por quê? A quantidade de semáforo é muito grande. Então, quando apresenta um problema, eu tenho aquele retardo até minha equipe chegar no local. E aí, às vezes, acontece que eu já tenho um problema de congestionamento, gerado pela falta de comunicação. Em relação também, agora vamos falar em relação a esses caminhões que passam aí, né, que engancham na ponte, aí você pode falar também com propriedade, né, que você também agente
da Polícia Rodoviária Federal. Falta o quê? É uma fiscalização lá na cabeceira da ponte? Ou é o pessoal que está invadindo? Como é que é? Assim, você pode falar sobre isso? O ano passado, ao iniciarmos o governo, foi feita uma reunião com a presença de integrantes do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, órgãos do município, e ficou bem definido. O problema que hoje nós enfrentamos é falta de controle desses veículos que vêm de Petrolina, falta de controle. Hoje, como é que está agindo os dois órgãos federais que são responsáveis para controlar esses veículos, PRF e o DENIT? Eles estão notificando esses veículos. Quando possível, eles estão fazendo bloqueio, mas às vezes, quando eles fazem isso, o problema já ocorreu. Tivemos aí vários vídeos mostrando eles tentando retornar e algumas vezes conseguindo, com a cegonha, que é um veículo que está proibido de circular aqui na região, voltar de ré para Petrolina. Então, no primeiro planejamento, se você for ali em Petrolina, próximo ao posto chamado Bandeirante, tem uma estrutura ali, que aquela estrutura era para impedir que veículos dessa natureza passassem. Existe uma placa regulamentar proibindo. Porém, mais uma vez, nem todo condutor obedece regras de trânsito. Alguns condutores desejam e confrontam a legislação de trânsito, porque é sabido e as cegonhas para circular têm que ter uma autorização especial de trânsito. E a ponte Presidente Dutra não está dentro da liberação por parte do DENIT. Então, eles já sabem que não pode circular por aqui, mas eles insistem. Só que quando eles chegam no lado de Juazeiro, ele já gerou o caos, ele já travou toda a região. E aí, a nossa grande dificuldade como órgão municipal é que termina para nós identificarmos, porque ele já passou pela ponte, já chegou em Juazeiro, aí, após ele travar todo o fluxo da região, nós entramos em contato, porque aí vai ser necessário a presença da PRF, vai ser necessário as máquinas da CLC, que é a construtora, para tentar fazer o quê? Aliviar, fluir, porque são duas rampas, a que chega de Petrolina para Juazeiro e a do Banco do Brasil. A do Banco do Brasil você consegue descer com facilidade e subir. Só que a que vem de Petrolina, que vai acessar Raul Alves, não tem essa inclinação necessária. E aí, eu tive reunido mais de uma vez com o inspetor Parnésio, que é o chefe da PRF, para que a gente possa. O próprio inspetor Parnésio já fez uma comunicação ao Ministério Público Federal pedindo uma responsabilização, inclusive criminal, desses motoristas, porque eles têm ciências que não podem circular, e mesmo assim eles vêm. Então, eles, sabedores disso, eles estão cometendo um crime que é exatamente esse dano que causa a nossa região. Isso aí. Aqui também na caixinha de pergunta, né, o pessoal pergunta a Paulo, em relação à Blitz, a MTT, como é que ela faz essa Blitz? Pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer bairro de Juazeiro, chegou ali, parou o carro, pode fazer a Blitz, como é que funciona isso aí? Perfeito. O órgão de trânsito municipal, as competências dele está previsto no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Desde 2023 houve uma grande ampliação. Antigamente, os órgãos de trânsito municipais, para realizar fiscalizações, eles tinham a necessidade de ter convênio com o órgão de polícia. Hoje não tem. Os órgãos municipais, eles têm autonomia. Como instrutor da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de trânsito, tem todo um rito que você deve fazer por questões de segurança, não por questões legais ou operacionais. Por questão de segurança, eu evito fazer uma fiscalização onde eu vá gerar um dano. Exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, quando ainda chefe, eu pedia sempre para os colegas não realizarem as fiscalizações na cabeceira da ponte, porque isso, de uma certa forma, travava o fluxo, evitava os horários de pico. Então, os horários de pico eram entre 6h30, ali 8 horas, meio-dia, exatamente porque eu sabia do dano. Os agentes de trânsito, eles têm autorização para realizar blitz em qualquer local de Juazeiro, seja área urbana ou seja na área rural. O que a gente orienta, na verdade, para todos é que façam isso com segurança. Foi boa sua pergunta, por exemplo, agora no domingo, ontem, eu percebi que em Juazeiro nós temos a necessidade, Iranildo, de seu programa de grande abrangência, sobre algo que tem uma influência na região toda. Nós encontramos, por exemplo, muitos condutores sendo contumados em infrações de trânsito. Exemplo claro, ali próximo ao Saldanha Marinho, aquele barco, existe uma faixa amarela
horizontal, que não é a faixa que proíbe, é a placa vertical que diz lá, proibido estacionar. Mesmo assim, os usuários insistem em parar. E aí nós vamos começar a fazer um trabalho que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Não só notificar, mas aí é fazer a remoção do veículo. Quem estaciona no local não permitido, além da multa, gera também a medida administrativa de recolher ao pátio. Então, para os usuários que são contumazes, eu oriento que não façam isso, que correm o risco de sair para tomar aquele seu banho, andar de lanche, quando voltar seu veículo esteja do pátio. E após o veículo no pátio, tem todo um procedimento a ser seguido para ter seu veículo de volta. Outro detalhe, na orla também embaixo, eu vejo muitos usuários utilizando ali para acessar com veículo automotor com motocicleta. Não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Eu até passava ontem, eu vi ali, inclusive a viatura do bombeiro até disse, vamos providenciar um local adequado para que a viatura do bombeiro fique bem estacionada. Se tem uma viatura de emergência, fique bem localizada. Não pare de qualquer forma. Outra, se você tem a necessidade de acessar, por exemplo, para descarregar, você descarrega e volta para o local de estacionamento. Ali ao lado do comando do CPRM tem um espaço enorme e ali por trás também a Nord House também. Então são os locais adequados para se fazer o estacionamento. Qualquer outro local desse está passivo de sofrer uma infração de trânsito, notificação e uma remoção para o pátio. Ainda ontem estava observando isso. O dia que você falou aí, né? Tem tanto espaço ali, né, por trás. E tem aquela bagunça dos flanelinhas mandando, aquele negócio todo, né? Que quando chega já tem que dar R$20. Eu vi até eu acho que foi lá de Petrolina, né? Que proibiram, né? Essa questão dos flanelinhos. Mas acredito que vai dar certo. Outra coisa que em cima da Blitz ainda, a MTT, ela pode fazer a Blitz junto com a PM, assim, é a PM que pega o apoio da MTT ou a MTT pode também pedir o apoio? Isso. Hoje todos os órgãos de trânsito, eles estão inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. É, na verdade, o grande princípio da cooperação. Com a PRF, quantas vezes com a PRF eu fiscalizei junto com a MTT, entendeu? Então, com a PM. Então, embora fazendo essa parceria, não é imprescindível. É interessante porque você vai ter um efetivo maior, o local fica mais seguro, mas não é imprescindível. Eu não preciso da Polícia Militar para fazer as minhas fiscalizações. É claro que será bem recebido, não só a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Por quê? Porque o que tem que ser colocado para o cidadão é o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro é uma norma que tem que ser cumprida. E a norma não foi criada pela MTT, pela PM, não. Mas a regra tem que ser obedecida. E obedecida por todos. Cinto de segurança não era obrigatório. Passou a ser obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Por quê? Por questão de segurança. Não é questão de segurança que é levado em consideração. Velocidade. Para que você tenha uma ideia, isso é um dado, o radar que tinha em cima da ponte era exatamente para conter. Eu fui um dos que, à época, informei que nós tínhamos um número alto de acidentes. A maioria dos acidentes ali eram acidentes de pouca gravidade, porque tinha uma velocidade pequena. Agora, nós já voltamos a ter acidentes com gravidade. Agora, recentemente, tem um acidente envolvendo vários veículos. Por quê? Excesso de velocidade. Como o cidadão ali ingeriu bebida alcoólica, ele viu ali a ponte, 2 faixas, 3 faixas, e não tem mais o radar, ele vai colocar uma velocidade incompatível. Aí você ainda tem uma problemática. Você encontra ali cidadãos que param de um lado da Ilha do Fogo para ir para o outro, e aí você corre o risco enorme de estar atropelando exatamente aqueles usuários da Ilha do Fogo. Mas essa ideia, eu não peguei bem, essa ideia de tirar ali, o que foi órgão federal que proibiu? Não, ali foi o seguinte, os radares são contratos. Houve um vencimento desses contratos. A primeira retirada foi porque os radares, para ser implantado, eles têm que passar por uma aferição. Pronto. E existe uma contratação. A União contratou a empresa por 5 anos, terminou e não houve renovação. A empresa veio e retira os radares porque não vai manter. Segundo, isso também, no início, houve o desligamento. Quando começou a travessia, entendeu-se que poderia retirar os radares para não impactar no fluxo que vinha de Petrolina para Juazeiro.
Tá? Então, esse processo decisório terminou gerando o que nós estamos vendo hoje que não via. É o excesso de velocidade na ponte e o número de acidentes. E isso você pode ver claramente nos hospitais. Eu gosto de dizer sempre, quando você quer ver o prejuízo causado pela irresponsabilidade no trânsito, vai no hospital. Muita gente não tem ideia, mas vá no hospital universitário e verifique os sinistros, que hoje não se chamam mais acidentes, sinistros, causados por excesso de velocidade, por ingestão de bebida alcoólica, tá? Quando você vai ver exatamente isso. Quantos condutores não estão habilitados? Você, condutor não habilitado, você não pode conduzir um veículo, não pode. Não, eu dirijo muito bem, meu pai me ensinou, mas não pode, porque não tem previsão legal. O que prova que você é habilitado é você ter a CNH. Se você se submeter ao processo e ter a CNH, está tudo certo. Caso contrário, você não é habilitado. Rapaz, realmente é isso mesmo. Bom, em relação, o carro quebrou, o guincho para a NTT rebocar já existe, já tem, eu tenho que contratar particular, tem algum plano agora na sua nova gestão? Está dentro do planejamento estratégico. Nós já construímos o planejamento estratégico para a NTT, é necessário. Hoje não tem. Hoje a resposta é improvisada. Hoje quem tem ajuda a quem não tem. Mas nós não temos. E aí um grande problema é que nós temos, hoje, quando eu estava em Petrolina, eu vi isso, hoje nós temos também vários veículos que não têm a manutenção adequada, que quebram. O pior ainda é o condutor que não sinaliza que o veículo está quebrado. Você está lá parado, vários veículos atrás, por exemplo, um caminhão, um carro pequeno, e você sabe que no caso dele você tem que colocar lá o triângulo de sinalização para informar aos demais usuários da via que aquele veículo está em pânico, que não consegue circular. Um outro detalhe é que, se possível, eu tenho que retirar esse veículo o mais rápido possível. Eu não posso parar simplesmente o veículo, e isso tem causado. Semana passada aconteceu um problema com um ônibus. E aí, assim, dependendo do porte do veículo, só agrava a resposta. Se eu quebro um veículo pequeno, a gente consegue empurrando, consegue tirar ele. Mas se é um caminhão, um ônibus, eu não consigo. E aí nós temos uma dificuldade. Nem todo guincho puxa um veículo de carga, se ele estiver carregado, se for um ônibus. Então, essa operacionalidade nós temos sofrido muito. E aí a gente está criando, na verdade, um plano de resposta. A gente tem que ter um plano de resposta. Nós já temos ferramentas para monitorar. Juazeiro tem uma câmera que consegue, uma câmera da prefeitura que consegue nos dar ali condições sobre a ponte, visualizar a ponte, e Petrolina também, e está tudo aberto ao público. É o que está salvando todo mundo, porque a gente já visualiza. Também a gente já está providenciando para a MTT uma televisão na qual o pessoal que está de serviço consegue monitorar, porque às vezes o problema já está grave, coisa que a gente poderia nos antecipar se a gente estivesse monitorando com essa visualização dessa câmera. Você, como chefe, inspetor aposentado da Polícia Rodoviária, o pessoal agora vê que o trânsito tem que fluir, né? Você tem responsabilidade. Eu queria que você também mostrasse sua proposta, né? Aproveita aí a audiência do Vale Mental, se você quiser olhar para aquela câmera mais e falar suas propostas aí, o que vem aí desse novo diretor, presidente e secretário, né? Qual é a minha proposta? Na verdade, nós já construímos um planejamento estratégico na qual vamos abarcar várias áreas. A fiscalização é uma delas, só que nós temos que fazer um trabalho de eficiência, né? Nós estamos tendo uma dificuldade que, pela quantidade do nosso efetivo, temos se prendido muito só a região central da cidade. E aí termina as áreas mais afastadas sem a presença dos nossos agentes de trânsito. Temos ali a necessidade de aumentar esse poderio aí operacional. Segundo, trabalhar a educação para o trânsito. Eu gosto de dizer sempre que a gente educa criança, o adulto a gente conscientiza. Por mais que você fale que o condutor não pode dirigir, beber e dirigir veículo automotor, é o que mais a gente encontra. Se você parar para ver nos grandes feriadões, você vê ali 10, 15, 20 condutores dirigindo sob efeito de álcool. Quando ele dirige e não causa nenhum estrago, ótimo. Mas o nosso plano, e aí a gente vai entrar, nós já temos esse acordo de cooperação com a PRF, vamos trazer para a NTT também um etilômetro,
para, dentro de nossas fiscalizações, também realizarmos o teste com o etilômetro. Outra, a educação de trânsito tem que ir para as escolas, para que a gente traga esse processo de formação para as crianças. As crianças têm que entender que, na verdade, saber usar uma faixa de pedestre, né, não é só se jogar na faixa de pedestre, é ser visto. Antes de eu iniciar a minha passagem por uma faixa de pedestre, eu tenho que fazer com que os condutores que ali circulam vejam para poder reduzir a velocidade. Por outro lado, o condutor, obrigatoriamente, se aproximou uma faixa de pedestre, ele tem que reduzir. Hoje eu tive uma conversa com a MTT tem duas estruturas muito fortes. Dentro delas é o setor de fiscalização de trânsito e uma de fiscalização de transporte. Trânsito abarca tudo. O transporte abarca o transporte público coletivo, que são os ônibus, o transporte público individual, que são os mototaxistas, e o transporte privado, que aí são os motoristas de aplicativo, aí são as vans que fazem fretamento para as empresas. Tudo isso é objeto de fiscalização por parte da MTT. Todo o desenrolar da MTT agora vai estar dentro de um planejamento estratégico. Não vai ser mais utilizado casuística, né? Não, eu acho que deve ser assim. Não, eu fiz um planejamento estratégico para que, de forma o mais rápido possível, a AMTT volte a ser reconhecida pela eficiência nas entregas para a sociedade. Por exemplo, um questionamento desse do usuário, se a MTT pode fiscalizar, é desconhecer a legislação. Pode sim e deve, e vai fiscalizar. Porque quanto mais eu fiscalizo, quanto mais eu tiro de circulação aquele usuário que é um gerador de acidentes, melhor para toda a população. Quando eu tenho uma AMTT preparada, eu faço intervenções rápidas, porque depois da obra da travessia urbana, que ela é muito dinâmica, eu preciso de um órgão muito dinâmico, porque os fatos em volta da travessia são muito rápidos, e precisa que as equipes da AMTT também respondam de forma rápida, porque 10 minutos é suficiente para você travar toda a região. É necessário que o agente chegue lá rápido, assuma o comando do trânsito, pare o que deve parar, bote para circular. Porque numa situação dessa, o próprio Código de Trânsito fala que o agente de trânsito ele tem prioridade. Se tem um semáforo, está vermelho, mas o agente de trânsito manda você seguir, siga, porque ele tem prioridade. A prioridade é do agente de trânsito, é da ordem emanada pelo agente de trânsito. Eu queria que você falasse também, a pessoa que quer pedir quebra-mola, o presidente de bairro, a população, faixa de pedestre, é com vocês, como é que é, o cidadão pode ir, ou também, às vezes, tem muitos cidadão também, que ele acha que tem que pedir ao vereador, ele não tem nada a ver isso, né? Perfeito. Primeira coisa, quebra-molas é uma exceção. A regra é que não tem quebra-molas. O CTD fala que... Segundo, você tem uma regra técnica. Muita gente não consegue entender. No diagnóstico que eu fiz de Juazeiro, tem a necessidade, Iranildo, de investir fortemente na sinalização. A nossa sinalização é muito precária. Quando a sinalização é precária, o condutor, às vezes, termina em dúvida. Tá? Se você passa, as placas são antigas e, às vezes, o condutor ele fica em dúvida. Então, o que nós temos que fazer nesse primeiro momento é sinalizar toda a cidade. E eu falo toda a cidade mesmo. Segundo, quebra-mola não é solução, muitas das vezes. Por quê? Porque o quebra-mola... E aí o cuidado o quebra-mola, você garante a segurança, mas você diminui o fluxo. Imagina você colocar 2 quebra-mola na Raul Alves. Você trava Raul Alves. Por quê? Porque o pessoal vai diminuir tanto a velocidade que aí você vai travar geral. E um outro detalhe é que assim, não tem problema nenhum. Na MTT nós temos equipe para receber, seja o cidadão, seja o representante do povo, vereador, seja uma liderança. O importante ir no MTT, que tanto eu como qualquer um da MTT, seja agente de trânsito, seja agente de transporte, é capaz de explicar. E aí pode fazer anotações para a gente, junto com a equipe técnica, nós temos na MTT engenheiro de tráfego, para dizer, olha, aqui não tem necessidade, aqui não tem como colocar um quebra-mola, aqui não tem porque já tem uma a tantas distâncias. Você tem ruas aí com a rua pequena, 100 metros, tem três quebra-molas. Então, assim, veja, isso é uma falsa sensação de segurança.
Tá? Então, a gente não precisa estar enchendo a cidade. A gente precisa que todos entendam como funciona, respeitem os demais condutores, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Em relação nesse mesmo segmento, festa, a pessoa que quer fazer a festa, ele não pode também ali chegar e fechar aquela rua, ou tem que ter autorização, né, antecipada. Como é que funciona também? Isso. Dois órgãos são importantíssimos para que você que queira fazer qualquer evento, você peça previamente aquela autorização. Um é a Guarda Municipal, porque é questão de segurança, e outra é questão da MTT, que é a mobilidade. Às vezes você quer fechar uma rua que é importantíssimo, né? E aí, quando você faz isso, você está pensando em você, no seu evento, mas você está esquecendo do interesse público. Né? Imagine você fazer um evento ali próximo de uma escola ou de um hospital, ou mesmo que seja uma rua pequena, você fecha ela para atender só seu evento. Então, assim, em situações excepcionais, é permitido, mas caso contrário, o ideal é que não seja interrompido o fluxo viário de uma rodovia, de uma estrada. É isso aí, Paulo. A gente pensa que já tem só 10 minutos, ela tem 33 minutos. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Aí o ouvinte do blog vale comentar. Pronto, eu queria agradecer a oportunidade, Anildo. Eu estou acompanhado de dois agentes da MTT. Eu queria ter não chegou a tempo, né? O Chiquinho também, que é do transporte, para poder todos entenderem como é que funciona a MTT. A gente tem um compromisso sério, a MTT presta serviço aí desde 2001, quando foi municipalizado o trânsito, só cresce a responsabilidade do órgão. O órgão tem ferramentas de atuação legal, jurídica. Nós pretendemos dar um novo viés. Esse viés, na verdade, é um viés gerencial, um viés que a população vai sentir, porque como é que a sociedade vai sentir? O agente vai estar mais próximo do cidadão, né? Para dirimir dúvidas, mas acima de tudo, para garantir o quê? A obediência ao Código de Trânsito Brasileiro. Agradecer a oportunidade, eu já ficava com o prefeito Andrei no gabinete nas temáticas de segurança pública, mobilidade e defesa civil. Para mim, eu já tinha um conhecimento superficial sobre a autarquia, não foi difícil para mim chegar, mas nós temos um time de excelência, que agora nós vamos cada vez mais estar fazendo a formação continuada, porque eu sou instrutor da Polícia Rodoviária Federal. Eu entendo que para que você consiga fazer entregas, apresentar resultados, eu tenho que estar estudando, eu tenho que ter bons equipamentos, eu tenho que ter uma boa tecnologia. Eu não posso exigir da autarquia se eu não tenho um talonário eletrônico de qualidade, se eu não tenho uma ferramenta adequada de trabalho. Então, tudo isso faz parte do sucesso do órgão. E lembrando mais uma vez que desde 2001 é municipalizado, e cada vez mais, isso aí ficou comprovado agora em 2023, o órgão de trânsito municipal ganhou uma envergadura, uma responsabilidade muito grande. É tanto que hoje os agentes de trânsito do município conseguem fiscalizar várias temáticas que não eram da responsabilidade deles. Porque apresentaram o resultado, e esse reconhecimento veio em forma de aumento de competências no Código de Trânsito Brasileiro. Pegando aqui a Carolina também, você também está assumindo, né, o gabinete de crise. Quem vai ficar? Já tem alguém no seu lugar? Não, por enquanto eu não tenho a informação de quem assumiria o gabinete de crise. O gabinete de crise, na verdade, foi criado o ano passado pelo prefeito, tendo em vista as temáticas, né? A gente começou ali atuando fortemente nas chuvas, ali em janeiro e fevereiro, e depois várias situações. O município tem uma necessidade de ter um gestor público com esse viés de ter um conhecimento em crise. No momento, o prefeito não nos informou aí quem ele vai colocar como coordenador do gabinete de crise. É que o povo aqui na pergunta, que disse, olha, a gente estava acostumado a ver Paulo quando chove, aquele assim, meia-noite, de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, então já estão preocupados. E quem vai ficar no lugar, né? É isso aí, pessoal. Aqui nós encerramos o programa Vale Comentar, né, com a participação aqui do secretário Paulo Lima. Esse episódio você vai encontrar tanto no blog Vale Comentar, como no site do Vale Comentar, e também nos 300 grupos do blog Vale Comentar. Eu vi se você quiser, deixa salvo para garantir aqui.